Boa tarde a todos e todas. Seja muito bem-vindo aqui à nossa mesa de comunicação, aqui na Semana de Estudos Clássicos. Eu sou o Luciano, coordenador dessa mesa, e também aluno de pós-graduação do professor Marcos, né? Certo? Então, eu vou desejar uma excelente apresentação para todos que estão aqui. E vamos iniciar com o primeiro nome da nossa lista. Então, vai ser a Amanda Patrícia da Silva Pereira. Maravilha, com o título Virtude e Conhecimento em... Me corrija se eu estiver errado. Nichiren Daishonin, Fundamentos Históricos, Filosóficos e Educacionais do século XIII japonês. Não, Amanda, eu me interesso muito por esse assunto também, por cultura japonesa. Tá certo. Então, boa tarde a todos. O meu nome, né, é Amanda Patrícia da Silva Pereira. Eu pertenço ao programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual de Maringá. E esse trabalho, ele é o meu projeto de pesquisa do mestrado em História e Educação. Então, a realização dele está previsto, né, no período de 2025 a 2027. E o título dele é Virtude e Conhecimento em Nichiren Daishonin, Fundamentos Históricos, Filosóficos e Educacionais do século XIII japonês. E a minha professora orientadora é a professora doutora Terezinha Oliveira. Bom, então eu organizei, né, essa apresentação em 8 partes. A primeira, ela se trata da introdução, a segunda parte é o contexto histórico, a terceira parte são as instituições religiosas e a educação, a quarta parte se trata dos objetivos, a quinta parte, metodologia e o referencial teórico, a sexta parte são os resultados parciais, sétima parte, né, se trata das contribuições para a educação, e a oitava parte são as minhas considerações finais. Então, de antemão, já aviso que eu moro numa avenida bem movimentada e vocês vão escutar um certo barulho, tá? Então, né, como introdução, com o propósito de estabelecer um paralelo, né, nós trouxemos dois intelectuais do século XIII, cada qual com a sua crença religiosa, para ilustrar a função da religião na educação do homem medieval. Então, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Então, diante disso, o objetivo principal desse projeto de pesquisa é, na medida do nosso entendimento, analisar a filosofia de Nichiren Daishonin e situar os seus escritos e os seus ensinamentos dentro dos processos históricos, sociais e culturais que moldaram a sua época. Então, ao mesmo tempo em que exploramos a sua relevância em uma perspectiva global e interconectada, então, nessa direção, nós pretendemos compreender como as questões universais do desenvolvimento humano podem oferecer novas reflexões sobre problemas contemporâneos, como a formação humana e a atuação do homem para as transformações sociais. Então, eu trouxe, né, uma visão geral ali, apresentando o contexto histórico desses dois autores que nós iremos explorar nesse projeto. Então, a religião no século XIII tem um papel fundamental na formação humana, pois nesse período, apesar de já existirem as universidades, as escolas laicas, a população em geral ainda não possuía acesso a esses locais. Então, o homem comum, como sujeito social, ele era formado nessas instituições. Então, nesse sentido, tanto no Oriente quanto no Ocidente, haviam determinados intelectuais que desempenhavam a função de formar o indivíduo para o convívio coletivo. Então, no caso do Ocidente, nós podemos tomar Tomás de Aquino como uma referência. Então, o mestre mendicante foi um dos mais importantes filósofos e teólogos da Idade Média. Então, ele teve grande influência na tradição cristã com o pensamento ocidental. Então, ele é conhecido principalmente por integrar a filosofia aristotélica com a teologia cristã. Então, ao criar um ideário que moldou o nosso entendimento, né, a respeito do pensamento medieval. Então, a Suma Teológica é a principal obra, né, desse filósofo, e a sua versão completa está dividida em Prima Pars, que é a primeira parte, a Pars Prima Secundae, que é a primeira parte da segunda parte, a Secunda Secundae, que é a segunda parte da Suma Teológica, a Tertia Pars, que é a terceira parte, e também os suplementos.
Então, na segunda secundária, o escolástico trata a virtude em suas várias dimensões, incluindo a esfera das interações sociais. Então, dentre as questões, Tomás de Aquino defende as questões referentes à prudência, direito, do respeito, da gratidão, da verdade, da amizade, entre outros. Então, em essência, as discussões demonstram que o mestre dominicano entendia as virtudes praticadas a partir do âmbito social como indispensáveis para a manutenção da ordem e da justiça, aliando o bem individual ao bem comum. Então, para ilustrar, nessa época, eu trouxe uma citação, né, da Terezinha Oliveira, que diz assim: nos dias atuais, a máxima é fazer sempre ações que nos beneficiem. Evidentemente, isso é possível pelo fato de as instituições e as leis já estarem consolidadas, sob o aspecto de preservação de um sentido de público que principiava a ser construído à época de Tomás de Aquino. Se no século XIII os intelectuais não tivessem apresentado e defendido um sentido de vida em comum, a cidade teria dificuldades para se manter. Deriva dessa necessidade histórica de construção e conservação da cidade o debate do mestre sobre as virtudes. Então, nessa passagem, ela reflete sobre como a consolidação das leis e instituições modernas permite que, nos dias de hoje, as pessoas priorizem ações de benefício próprio. Essa situação é comparada ao século XIII, quando o conceito de um sentido público e de uma vida comunitária começou a ser formulado e defendido por intelectuais como, né, o Tomás de Aquino. Então, nesse contexto, o debate sobre as virtudes surge dessa necessidade histórica de se construir e manter a convivência na cidade. Então, em uma das questões ao responder se os preceitos do Decálogo são preceitos da justiça, o dominicano afirma que os preceitos do Decálogo são preceitos da lei, aos quais a razão natural dá, primeiramente, o seu assentimento, como aos que mais manifestos são. Ora, muito manifestamente a ideia do dever, que todo preceito supõe, aparece na justiça, que regula as nossas relações com terceiros, pois nas nossas relações conosco mesmo. Compreendemos desde logo que somos senhor dos nossos atos e podemos fazer o que nos apraz, mas, nas nossas relações com os outros, tornar-se-nos desde logo claro que temos obrigação de lhes prestar o que lhe devemos. Portanto, os preceitos do Decálogo teriam que ser da alçada da justiça. Por isso, os 3 primeiros regulam os atos de religião, que é a parte mais importante da justiça. O quarto, os atos da piedade, segunda parte da justiça, e os outros 6 concernem a justiça em sentido geral, que se aplica nas relações entre os iguais. Então, né, a partir dessa citação, nós podemos compreender que o contexto apresentado por Tomás de Aquino, o Decálogo, poderia ser interpretado como os preceitos mais básicos e evidentes da lei natural, aqueles que a razão humana conhece como verdadeiros e necessários para a convivência e a justiça na vida comunitária. No Oriente, por sua vez, temos como referência Nichiren Daishonin. Este personagem foi um monge budista japonês e o seu pensamento serviu como base para o budismo Nichiren Daishonin. Daishonin viveu durante o período Kamakura, que fica ali situado entre o ano de 1185 e 1333. Então, essa é uma época de grandes mudanças sociais, políticas e espirituais no Japão. O país enfrentava desastres naturais, instabilidade política e ameaça de invasões mongóis, o que gerava um clima de insegurança. Nesse cenário, o monge enfrentou perseguições por criar outras escolas budistas da sua época, pois, a seu modo de ver, ele as considerava incapazes de oferecer soluções eficazes para o sofrimento das pessoas. Então, por esse motivo, Daishonin ele foi exilado 2 vezes. Uma delas, ele foi exilado na ilha de Sado, onde ele escreveu algumas das suas obras mais importantes, como Kaimokusho, que a tradução é Abertura dos Olhos, e Kanjin no Honzoncho, que significa o objeto de devoção para observação da mente. Então, para ilustrar o que pretendemos, destacamos os escritos: atingir estado de Buda nesta existência, estabelecer o ensinamento correto para a pacificação da Terra, o ensinamento, a capacidade, o tempo e o país, e
a herança suprema da lei da vida. Em essência, os escritos anunciados convergem na medida em que Daishonin apresenta uma visão integrada entre a transformação individual e a responsabilidade social. Então, ao defender a ideia da prática do budismo, permite às pessoas atingirem a iluminação nesta vida. Então, né, em um de seus escritos, né, que se chama Em Estabelecer o Ensinamento Correto para a Pacificação da Terra, Nichiren defende o seguinte, eu vou fazer uma citação das escrituras dele. Abre aspas. Os imperadores e reis têm seus alicerces no Estado e empenham-se para estabelecer a paz e a segurança durante seus reinados. Os ministros e a população mantêm propriedades e cultivam os campos para suprir as necessidades da sociedade. Porém, se saqueadores de outras regiões invadirem a nação ou se romper a revolta dentro do país, e todo o território for tomado, o que poderia restar além de terror e caos? Se a nação for arruinada e os lares destruídos, para onde as pessoas fugirão em busca de segurança? Se o Senhor se importa realmente com a segurança pessoal, deve primeiro orar pela paz e segurança nos 4 quadrantes da terra, não é verdade? Parece-me que, enquanto as pessoas enquanto as pessoas estão neste mundo, todas receiam que destino sua vida tomará. Por isso, elas depositam sua fé em doutrinas distorcidas e reverenciam ensinamentos caluniadores. Entristece-me o fato de que ficarão tão confusas com o que é certo e errado ao mesmo tempo. Lamento que, embora tenham abraçado o budismo, escolheram a escola incorreta. Então, com o poder da fé que essas pessoas possuem no coração, porque elas dão crédito a doutrinas errôneas de modo tão imprudente. Se elas não abandonarem essas ilusões, a que se apegaram e continuarem com suas visões errôneas, então rapidamente deixarão este mundo dos vivos e com certeza cairão no inferno de incessantes sofrimentos. Fecha aspas. Então, na citação, Daishonin ele utiliza uma metáfora para mostrar como a virtude e a adesão ao caminho correto são essenciais para a estabilidade e a harmonia da vida em sociedade. Nesse sentido, o autor aponta aqui: tanto os líderes quanto os cidadãos comuns possuem responsabilidades fundamentais para garantir a paz, a segurança e a prosperidade coletiva. No entanto, se essas condições forem ameaçadas por conflitos externos ou internos, como invasões ou revoltas, o caos e o terror inevitavelmente se instalarão, comprometendo o bem-estar de todos. Então, a teoria de Daishonin afirma que o homem, a transformar a sua visão a respeito da realidade, poderia contribuir para a paz no âmbito da ação para o convívio social. Destarte, o pensamento de Tomás de Aquino e de Nichiren Daishonin convergem em relação à construção da vida em sociedade ou à centralidade da ética e da espiritualidade na formação humana. Bom, então, né, nesse sentido, a função educativa das instituições é que tanto no Japão como na Europa medieval, as instituições religiosas, elas foram os principais centros de produção, preservando a transmissão do conhecimento. No Ocidente, os mosteiros e as universidades medievais, como as de Paris e Bolonha, eram mantidas por ordens religiosas e organizavam o ensino com base na lógica escolástica e na teologia cristã. Então, no Japão, as escolas monásticas budistas, como as ligadas às seitas Tendai e Shingon, formavam monges que dominavam os textos sagrados quanto às artes, medicina e administração. Então, Nichiren, formado no Monte Hiei, rompe com os dogmas da época ao propor um retorno ao Sutra do Lótus como base ética e educativa. Então, assim como Tomás de Aquino, ele também concebe a educação como um meio de formação moral, mas com as características próprias, né, da tradição budista. Bom, como objetivos da pesquisa, né, eu trouxe os meus objetivos, o geral quanto os específicos. Então, como objetivo geral da minha pesquisa, né, eu propus investigar os escritos de Nichiren Daishonin e situar sua filosofia nos processos históricos, sociais e culturais que moldaram, né, a época dele. Como objetivos específicos, o primeiro é analisar como Daishonin aborda a virtude, o conhecimento e a sabedoria dentro dos escritos dele. O meu segundo objetivo dos objetivos específicos é refletir sobre o pensamento de Daishonin em uma perspectiva global e conectada. E o terceiro dos objetivos específicos
é relacionar os escritos do monge com as questões tomasianas. Então, falando um pouquinho sobre o meu método, a metodologia, o referencial teórico, o meu método ele vai ser baseado em revisão bibliográfica e análise documental. A metodologia, né, ela é derivada da história social, então eu vou utilizar a longa duração que foi a mais pertinente neste tipo de trabalho, e a minha abordagem é a história social. Então, como fontes, eu vou utilizar, né, as fontes primárias, que são os escritos de Nichiren Daishonin, e os escritos da Suma Teológica de Tomás de Aquino, como eu mencionei na minha introdução. Então, como contribuições, como resultados parciais, né, neste momento, nós compreendemos que Nichiren Daishonin, ele compreende a virtude como uma disposição ativa de resistir ao mal e promover o bem comum, fundamentada na sabedoria adquirida por meio da prática e do estudo do Sutra do Lótus. Já Tomás de Aquino entende a virtude como um hábito direcionado ao bem, atribuindo à razão o papel central da orientação das ações humanas. Então, embora ambos procurem conciliar a fé à razão, partem de cosmovisões distintas. Ainda assim, o diálogo entre suas perspectivas revela convergências significativas. Ambos reconhecem o conhecimento e a virtude como elementos essenciais para uma conduta ética, ainda que apoiados em fundamentos diferentes. Bom, então, como contribuições e perspectivas, o conceito de virtude desempenha um papel central na formação do sujeito, orientando sua atuação ética na vida e sociedade. Tais contribuições se mostram especialmente relevantes para os debates contemporâneos sobre uma educação crítica voltada à formação integral e consciente do ser humano. Agora, já partindo para as minhas considerações finais, tanto Nichiren Daishonin quanto Tomás de Aquino, né, eles propõem respostas às crises do seu tempo. Então, a virtude, a sabedoria e o conhecimento atuam como fundamentos da formação humana. Então, eu concluo a minha apresentação destacando que a discussão sobre as virtudes não é uma questão específica do Ocidente, mas de toda a comunidade humana. Refletir sobre a virtude é, portanto, o esforço universal de compreender os caminhos para a formação de sujeitos éticos, comprometidos com o bem comum e com a construção das sociedades mais justas e solidárias. Então, até o momento, essas são as minhas referências bibliográficas. E como agradecimentos, eu registro meus agradecimentos à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo pelo espaço concedido à produção e à divulgação científica. Muito obrigada. Parabéns, viu, Amanda? Adorei, achei sensacional, não é? Não conheci esse autor e já estou amando ele. Eu vou ter que fazer agora a minha apresentação, não é? Deixa eu colocar meu tempo aqui. Então, vou lá. Vou dar o play. Certo. Então, boa noite. Meu nome aqui é Luciano Oliveira, eu sou mestrando de Filosofia da Educação aqui pela USP, não é? Então, a minha comunicação de hoje, eu gostaria de refletir sobre um ponto em comum entre a sabedoria antiga e a inteligência artificial. O valor das perguntas, certo? Então, a problematização que eu faço é a seguinte: nós vivemos numa era repleta de respostas e as inteligências artificiais nos respondem instantaneamente qualquer pergunta que a gente faça. Mas a grande questão que eu quero explorar com vocês é a seguinte: nós sabemos ainda perguntar bem para ter as boas respostas? Porque na vida é um pouco assim, se você não sabe elaborar as perguntas certas para a sua própria vida, ou para a sua tese, ou para qual caminho que você vai seguir,
você pode elaborar uma pergunta errada e isso te prejudicar para basicamente tudo. Então, eu vou partir da hipótese seguinte, que a tradição socrática pode nos ajudar a recuperar a arte da fórmula das boas perguntas, essenciais não apenas ao conhecimento, não é mais ao próprio sentido da nossa existência. Então, eu vou dividir aqui a minha apresentação em basicamente a parte sobre a questão da inteligência artificial e, por fim, conclusão e provocação final. Partindo dessa problematização aqui, nós somos ainda capazes de fazermos boas perguntas? A tradição socrática pode nos ajudar? Ou com a era da inteligência artificial, tudo é um fim? Então, em primeiro lugar, nós podemos haver... Oh, e desculpa, eu esqueci de apertar o timer aqui, deixa... Ah, não, tá indo. Ah, tá indo, desculpa. Para mim estava parado. É porque, para mim, eu tô olhando aqui na tela e o timer tá congelado. Então, eu tenho que olhar ele em outro lugar. Só ajustando aqui o layout. Então, vamos lá. Então, a primeira parte é sobre a arte de perguntar na tradição socrática. Eu selecionei um recorte partindo de 3 livros. O primeiro livro é chamado de Apologia de Sócrates, certo? Foi um livro escrito por Platão, que fora um dos discípulos de Sócrates. E esse livro fala sobre o julgamento e como Sócrates ele é condenado de maneira injusta, certo? E, em certa medida, enquanto o Sócrates está sendo julgado de maneira injusta, as pessoas começam a perguntar, mas por que o senhor pergunta tanto, fala tanto? E ele diz a seguinte frase, que nós podemos ir colocar na Apologia 38A da edição da editora UFPA. Uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. Ou tem traduções mais populares como uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então, Sócrates nos coloca esta seguinte questão. O autoquestionamento é o princípio da sabedoria socrática. Por quê? Para você fazer um exame de si mesmo, você tem que levantar perguntas, não só sobre si, mas sobre outros aspectos da vida. E boas perguntas que fazem sentido. Em segundo lugar, em outro livro, escrito por Platão, nós temos chamado Mênon, certo? E Mênon, que também é o nome do livro, e é o nome do personagem, vai contar a história de um determinado escravo, na qual Sócrates quer provar que aquele escravo ele já sabia a matemática sem nunca ter tido contato com a matemática, mas o Sócrates queria provar por meio de determinadas perguntas, queria fazer aquele escravo lembrar que sabia de matemática, né? A nível de curiosidade, esse processo é chamado de maiêutica, anamnese, desculpa, é chamado de anamnese, na qual é um processo que hoje em dia é usado por médicos, psicólogos e toda sorte de gente. Por exemplo, quando o médico, você está doente, você vai para o médico, você machucou o joelho, o médico ele não vai chegar, se ele for competente, já te dá um remédio. Primeira coisa que ele vai averiguar é onde foi que você caiu, o que aconteceu com o seu joelho. Então ele vai fazer uma série de perguntas para descobrir a causa principal para que seu joelho estar doendo agora. Então, esse processo de você fazer uma série de perguntas para você conseguir rememorar o momento que foi a causa de determinado acidente é chamado de anamnese, tá? Então, Sócrates, ele acredita que as pessoas elas podem descobrir determinados valores e virtudes desde que elas façam esse processo de anamnese, que é composto por perguntas fundamentais para saber qual foi a causa pela qual você começou a ter esse sonho, a querer fazer determinada coisa. O problema é, na verdade, que as pessoas fazem as coisas, seguem sem fazer esse processo anamnético, de se perguntar a si mesmo, de fazer esse exame de consciência. E no livro Mênon também, Sócrates
ele levanta uma coisa muito importante para nós. Ele aponta o valor das definições e conceitos, certo? Muitas pessoas não gostavam de conversar com Sócrates porque alguém chegava assim para ele, um artista, e o Sócrates perguntava o que é arte. E aquele artista no qual ele está conversando não sabia definir o que era arte, dava um exemplo. A arte, para mim, é pintar, mas isso não é uma definição, isso é um exemplo. Isso é muito engraçado porque quando você tenta aplicar esse exercício socrático, não façam isso, senão vocês vão destruir os relacionamentos de vocês. Vocês percebem de fato que as pessoas não sabem definir os termos nas quais elas estão falando as coisas, não é? Então, nós temos um diálogo ali na qual Sócrates pergunta para Menon, eles estão falando sobre virtude, e o Menon diz saber o que é virtude. E quando Sócrates pergunta o que é virtude, ele não dá para Sócrates uma definição, ele dá uma série de exemplos. Diz no trecho 80D, diz-me então, Menon, e não me negues o que peço, a virtude é a mesma em todas as circunstâncias? Ou difere conforme a idade e o papel social? Há uma virtude do homem, outra da mulher, outra da criança, ou há uma virtude que é comum a todos? Né? Então, nós vemos esse valor do Sócrates para as perguntas, certo? E também Xenofonte, que escreveu também sobre Sócrates, ele dizia o seguinte, só para a gente acelerar aqui, porque o meu tempo já está acabando, nos livros memoráveis, na parte 1.2, do 2 a 3. Ele cessava os vícios, fazendo-os desejar a virtude. Nunca admitiu ser professor, mas mostrava-se tal. Sócrates falava menos do que agia, ensinava pelos atos mais que pelas palavras. Então, Xenofonte nos lembra que Sócrates, ele, antes de ensinar determinado processo filosófico, ele vivia essa determinada filosofia. Então, esse aspecto é muito importante. Mas aqui, voltando à questão da inteligência artificial, apresentado em primeiro lugar essa tradição socrática, né? Nós temos hoje em dia a tal da IA generativa, certo? Que funciona com base em prompts. Então, existe a IA convencional e a IA generativa. A IA generativa que nós temos hoje, que nós usamos no ChatGPT, Gemini, ela cria textos a partir de determinados comandos que você coloca. Você chega na ChatGPT, você escreve alguma coisa e ela vai criar para você determinados textos. Né? A qualidade da resposta depende da qualidade da pergunta, certo? Eu sei que existe muito debate na educação sobre é válido usar a IA ou não, mas não é esse meu ponto. Meu ponto é, nós só obteremos boas respostas se nós soubermos perguntar. E aí, o Harari, né, num artigo em The Economist, em 2023, diz o seguinte, a IA é capaz de escrever texto, mas não entende o que está dizendo. A responsabilidade pelo sentido continua sendo humana. Sherry Turkle, psicóloga e crítica de tecnologia, em seu livro em 2011, em Alone Together, ela escreveu: estamos nos acostumando com respostas rápidas, mas isso nos dessensibiliza à complexidade da vida real. Então, de certa forma, hoje nós temos, tanto o Google como a IA, ela nos oferece uma infinidade de conhecimento. Mas se a gente não sabe perguntar, de nada adianta. Então, eu vejo, por experiência pessoal, e por esses autores, o grande problema do uso de IA para o usuário é que eles não sabem elaborar as perguntas corretas para adquirir as respostas que desejam. Por quê? Porque as pessoas não veem muito valor nas perguntas. Veja, o Sócrates, ele dizia o seguinte, uma vida que não é examinada não vale a ver vivida. Existem várias definições de filosofia. Uma das quais eu gosto é de que a filosofia é a arte de você fazer a pergunta certa. Não é? Se você sabe fazer uma pergunta boa, certa, você é um bom filósofo, quiçá também um bom pesquisador, não é? Ou um bom pensador, por quê? Porque você descobriu de fato uma pergunta que vale a pena o quê? Ser respondida.
Só que nós estamos numa era em que as pessoas, de fato, elas não se importam muito com as perguntas, mas em receber direto logo a informação e publicar, né? Isso é muito interessante, porque na época de Sócrates, os sofistas que vendiam também as respostas pré-fabricadas, né? E Sócrates o criticava por isso. A IA pode repetir esse padrão sem critério. Você pode ter uma IA absolutamente sofística, não é? Ou ela pode te ajudar em determinados trabalhos para você conseguir refletir melhor sobre determinadas questões, não é? Então, como o próprio Sócrates ainda reafirma mesmo, né? A busca é o que guia a alma, certo? Então, se nós não temos as perguntas muito bem elaboradas, significa que nós não sabemos pensar direito ou nós não sabemos aquilo que nós desejamos. E é isso que Sócrates defendia, pelo menos nos livros que eu separei, Menon, Xenofonte, a Apologia, né, fazendo esse recorte, de que uma boa pergunta, certo, pode de fato te humanizar, dar um sentido concreto e real para a sua vida, e também vai fazer sentido você encontrar a resposta dessa pergunta. O problema é quando nós fazemos as perguntas erradas e temos as respostas erradas. E mesmo que você faça a pergunta errada e tenha a resposta certa, aquilo não vai conseguir te saciar. Essa é a questão. Eu sempre costumo dizer uma coisa. Eu sempre me achava um cara muito paciente. E aí, na minha cabeça, eu ficava assim, não, já que eu sou um cara muito paciente, eu tenho que descobrir como não ser tão paciente assim, porque as pessoas me humilham, cospem na minha cara e não sei o quê. Então, como que eu faço para ser mais ativo? Porque na minha cabeça eu elaborei essa pergunta. Aí, na verdade, estudando, conversando com pessoas, psicólogos, etc., eu descobri que, na verdade, eu nunca fui paciente, na verdade, eu fui omisso. Né? E a omissão é filha da covardia. Pior ainda, né? Mas aí o que acontece? Agora eu tenho a pergunta certa. Então, como que eu faço para deixar de ser um pouco covarde e ter uma postura quando é necessário ter a postura? Aí, partindo da pergunta certa, eu vou achar essa resposta. Então é o seguinte, 50% só para finalizar, 50% da nossa resposta está na pergunta. Se é uma pergunta boa, a resposta vai ser ruim. Então, na questão entre Sócrates e ChatGPTs, eu deixo isso. Se a gente não aprende a fazer boas perguntas, como Sócrates de fato nos ensinou nos seus escritos, quer dizer, quem foi escrever foi Platão, de fato, a IA não vai servir para muita coisa, além de fazer memes e outras coisas do tipo. Certo? Opa, peraí. Meu tempo acabou. Então, para finalizar aqui, estou orientando aqui do professor Marcos, que está me ajudando a fazer esse determinado trabalho. Para quem tiver mais interesse aqui, as referências que eu, de fato, usei. Do Sócrates, Apologia, Menon e Memorabilia, de Xenofonte. Os artigos sobre inteligência artificial, que eu usei do Harari, né, da Economist de 2023, e o capítulo do livro Alone Together, de Sherry Turkle. É isso, pessoal. Muito obrigado. Maravilha. Palmas para mim. É porque eu sou coordenador, né? Então, coordenador tem que palmas para mim. Eu sei que fica sem graça. Então, pessoal, boa noite novamente. Certo? Agradeço imensamente a todos e todas pelas apresentações e pelas contribuições na discussão. As falas trouxeram reflexões muito ricas e perspectivas diversas sobre os temas abordados e certamente enriquece nossa semana aqui de estudos clássicos. Também agradeço ao público presente e aos que nos acompanham online. Em nome da organização do evento, desejo a todos uma excelente continuidade da jornada acadêmica e que esses diálogos sigam para além desta mesa. Muito obrigado e boa noite a todos. Tchau.